Transmissão. Ok. Não, let's start. Transmitir. Ok, hangout. Conexão. Everything seems to be going well. And vamos lá. Ok, pessoal. Vamos lá. Então, checagem final aqui, pessoal. Só para ter certeza que tá tudo funcionando bem direitinho. Então, eu peço desculpas por isso, né? Mas infelizmente a gente precisa dar uma conferidinha só para ter certeza que tá tudo funcionando, para que eu possa ter em mão todos os recursos que eu quero ter em mão para tocar essa live aqui. Vamos lá. Olha, eu ainda tenho 1 minuto. Tô 1 minuto adiantado ainda. Quase. Eita, não há dados? Isso não é uma boa coisa. Como é que não há dados? Tá, pessoal, infelizmente, conexão excelente. Então, estamos ao vivo, então, já faz 1 minuto e 14. Bom, então é isso. Legal. Acho que está tudo funcionando do jeito que eu queria realmente. Muito bem. Acho que eu vou começar por aqui, então. Bom, pessoal, então eu gastei mais de 1 minuto aqui de novo. Peço desculpas, porque eu faço essa transmissão simultânea aqui no Insta. E hoje, para o pessoal que quiser acompanhar a gente aqui no Instagram, acompanhar essa live no Insta, hoje não vai ser tão importante você vir para o YouTube, tá? A não ser assim, em alguns momentos, quando eu quiser anotar alguma coisa aqui na tela, mas ao mesmo tempo que eu estiver anotando, eu vou explicar, vou tentar entregar essa informação oralmente também, da mesma forma. Então vamos lá. Escrever um diário em inglês. Então essa é a dica de hoje. Esse é o tema de hoje. Então eu estou com um livrinho aqui na mão, né? Um diário. E eu queria contar uma história para vocês, que é a seguinte. Eu estava assistindo um vídeo essa semana no YouTube sobre acho que a gente pode dizer que ele é um documentarista, um cara bem interessante. E ele, nesse vídeo que eu assisti, que foi recomendado, na verdade, por um cara famoso aí no marketing digital, um cara que eu sigo, e que eu admiro bastante, que é o Érico Rocha. E o Érico chegou nesse cara em função de um tema que ele gosta muito, que é tomar banhos frios, tomar banhos gelados e o bem que isso faz para nossa saúde, para o nosso corpo. E aí ele recomenda esse vídeo desse cara, o nome dele é Johnny Harris. Então o Johnny foi para a Islândia e lá na Islândia ele tomou banho gelado e banho quente nas termais que tem lá na Islândia. E aí eu fui buscar, eu me interessei por ele, achei o material dele muito legal. Entrei no canal, me inscrevi, comecei a assistir alguns vídeos dele. E em um dos vídeos ele falou sobre um diário que ele tinha lá de uma viagem que ele fez e ele começou a ler. E esse vídeo ele fala sobre o tema nostalgia, que em inglês é nostalgia. E isso me deu a ideia para o vídeo de hoje, né? Para a live de hoje, que é um diário em inglês. Bom, vocês já devem alguns de vocês aqui já podem ter escrito um diário, alguns já devem ter assistido filmes em que o tema do filme é um diário, algo que está escrito em um diário. Tem um filme famoso chamado Diário de Motocicleta, que por sinal eu nunca vi, mas eu sei que existe, mas não vem ao caso. E eu lembrei de uma ideia que eu tive, e é verdade, eu tive essa ideia há muitos anos atrás, quando as aulas presenciais, né, bom,
antes da pandemia, a grande maioria das aulas ainda eram presenciais. Mas, anyway, de qualquer maneira, essa ideia eu tive há mais de 15 anos atrás. E eu tinha uma aluna, eu acho que eu posso dizer que ela deve ter sido uma das alunas mais dedicadas que eu já tive, né? Eu já tive muitos alunos muito dedicados, mas ela adorava estudar inglês, ela sentia muito prazer, ela gostava muito. E é claro, ela tinha um resultado muito bom com o aprendizado dela, também por isso, né? Por ela gostar muito. Mas eu acho que com ela eu conseguia trabalhar muitas ideias, muitas técnicas, e como ela tinha muitos bons resultados, ela se empenhava e ela se empolgava cada vez mais com o curso de inglês. E um dia eu fiz a seguinte proposta para ela. Eu falei assim: vamos escrever, eu e você. Quer dizer, você e eu, mas na verdade o autor, né? Eu talvez acho que eu poderia me colocar, me posicionar como um coautor, mas a autora desse diário vai ser você, né? Então eu falei isso para minha aluna. E eu fiz uma proposta para ela, fiz esse desafio para ela. E ela gostava muito da inglês, de cara, de uma certa forma ela já aceitou a proposta, o desafio de cara, mas não entendeu muito bem de cara o que eu estava propondo. Então, o que eu propus para ela era o seguinte: vamos escrever um diário em inglês. Nós vamos pegar um livrinho desses clássicos, né, de capa dura, para escrever um diário. A propósito, a palavra para diário em inglês, a gente tem a palavra diary também, mas existe também a palavra journal. Então, por exemplo, to keep a travel journal é criar um log, um diário de viagem, onde em cada uma das páginas você conta sobre um pedacinho daquela viagem, você vai registrando, você vai mantendo um registro da tua viagem, à medida que ela vai acontecendo, você vai escrevendo. Então, dentro do avião, a caminho de algum lugar, você escreve uma página, aí você chega num determinado lugar, por exemplo, se você tiver que esperar um outro voo, aí no aeroporto você escreve uma outra. E a cada momento que você acha que o momento é conveniente, é interessante, é importante, você vai e registra. E você faz isso durante toda a viagem, e quando você volta, ou anos depois, você pega esse diário e vai ler, e você consegue resgatar todas aquelas memórias de tudo que aconteceu naquela viagem. Tem muita gente que acha isso. Quem gosta da ideia se apaixona, né? Mas quem nunca fez, talvez pense assim: tá, mas qual é a vantagem de fazer isso, né? Eu posso tirar fotos, eu posso filmar minha viagem inteira, para que eu preciso ficar perdendo tempo escrevendo? Bom, o detalhe é que a experiência é realmente diferente. A experiência de escrever, de relatar de forma escrita tudo o que acontece com você numa viagem é diferente de simplesmente gravar um vídeo ou tirar fotos. Bom, e o que isso tem a ver com inglês, Alfredo? Tu ainda não explicou. Bom, então a ideia de escrever um journal em inglês significa documentar toda a sua jornada com o inglês rumo à fluência. Então você começa um curso de inglês, por exemplo, e você não é fluente, e você né? E você vai avançando. A cada aula você avança mais um pouco, a cada semana, a cada mês, e a cada filme que você assiste, a cada livro que você lê. Eu sei que no início você não lê livros, né? Mas a cada aula, a cada lição, você está sempre aprendendo uma coisa nova. E a ideia desse journal, que eu convidei uma aluna minha a escrever comigo, ela, na verdade, claro que ela não era uma aluna 100% iniciante, ela já era uma aluna de um nível que eu diria hoje, um nível que não era um nível de iniciante, né, zerado, mas ela não era nem uma aluna intermediária ainda, ela era uma aluna elementar, que a gente poderia classificar como uma aluna elementar, talvez pré-intermediária. Bom, e aí eu peguei um livrinho desses e mostrei para ela. Vamos escrever um diário? Então eu queria que você, todos os dias, abrisse o teu diário, pegasse uma página, primeira página, uma caneta,
colocasse a data e registrasse tudo o que está passando pela tua cabeça, o que está acontecendo, o que aconteceu, tudo aquilo que você acha importante registrar naquele diário. E como é que a gente vai trabalhar, eu e você, já que eu estou dizendo que eu vou ser o seu coautor nesse diário, né? A ideia é que eu seja o seu coautor. Como é que isso vai funcionar? Bom, então, você vai escrever na parte frontal de cada uma das páginas aquilo que você quer registrar. E você vai deixar a página de trás, né, a face de trás de cada folha, você vai deixar em branco para mim. Então, ao final de algumas aulas, ou depois de alguns dias, você vai me entregar esse diário. Eu vou ler cada registro que você fez e na página em branco que tem logo atrás, eu vou fazer os comentários relevantes sobre aquilo que você escreveu. E qual que é a ideia? A ideia é que a gente não conversasse sobre os erros que ela eventualmente cometesse ao escrever esse diário. A ideia seria que nós tivéssemos uma conversa sobre aquela escrita, sobre escrever a cada uma daquelas entradas ali no diário. Então, o que eu fiz, o que eu fazia com essa aluna era assim, eu lia o que ela tinha escrito, e aí na página de trás, se houvesse algum erro, eu não necessariamente escreveria assim, olha, você soletrou essa palavra aqui errada, a maneira correta de soletrar essa palavra aqui é dessa forma. Então, vamos ver um exemplo disso. Vamos supor que fosse um erro gráfico, né? De soletrar uma palavra errada. E ela estivesse falando, por exemplo, de uma montanha ou de uma nascente. Ela tinha ido fazer uma caminhada e num determinado lugar tinha uma nascente, né? E ela queria descrever o lugar e ela comete um erro na hora de falar sobre aquela nascente. Aí, na página seguinte, nas costas daquela página, quando eu fosse escrever alguma coisa, eu faria algum comentário do tipo, nossa, essa experiência de encontrar essa nascente realmente deve ter sido muito interessante. E eu também gosto muito de estar em contato com a natureza. E esse tema, né, de ir buscar água numa nascente é algo que eu acho muito interessante também. E ao escrever essa palavra, eu fazia correção, sem dizer para ela que ela tinha cometido um erro. Então a ideia é que depois ela pudesse reler aquilo que ela tinha escrito e depois aquilo que eu tinha falado sobre aquilo que ela escreveu, para que ela pudesse perceber, ok, quer dizer que eu escrevi dessa forma e o professor escreveu de uma forma diferente. Então tá, eu cometi um erro aqui de soletrar. Bom, e aí você pode estar se perguntando, tá, Alfredo, mas e agora? Né, nessa live aqui você está sugerindo que eu faça isso, mas e se eu não tenho um professor agora à minha disposição e eu não tenho ninguém para ser o meu coautor? Você está dizendo então que eu não vou poder, né, ter essa experiência? Na verdade, não. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte. E eu quero não só... eu quero te aconselhar, eu quero te dar essa dica, eu quero te incentivar a escrever um diário em inglês. E o que eu quero te dizer é o seguinte, que você não precisa de ninguém para isso. Você não precisa nem do coautor, de um professor. Se você tiver, ótimo, propõe isso para ele e vai fazer isso, porque vai ser uma experiência muito legal. Mas o meu convite aqui, o incentivo que eu quero passar, na verdade é para aqueles alunos que vão fazer isso sozinhos, né? Vai ser um voo solo. Porque o que eu quero te dizer é o seguinte. Então vamos lá. Você vai escrever a página número 1 desse diário, né? A sua primeira página. E aí você falaria assim,
Alfredo, mas pô, você tá de brincadeira comigo, né? Porque na minha primeira aula, o que que eu aprendi, cara? Eu aprendi algo muito básico. Eu aprendi a falar o meu nome e aprendi a perguntar o nome dos meus colegas na sala. E, poxa, e aí eu tenho muito pouco para escrever. Pois é, mas é exatamente isso que eu quero te encorajar a fazer, desde o do estágio mais iniciante. Então, olha só, eu pego meu diário e hoje, o que que eu sou capaz de escrever? Eu sou capaz de escrever algo assim: Hello, my name is Alfred. My name is Alfredo. Ah, ok. Eu vou lá e eu escrevo. E aí, esse cara aqui, ele passa a ser o meu amigo fiel nessa minha jornada rumo à conquista da fluência nessa outra língua que eu estou aprendendo e que eu quero, nessa língua que eu quero ser, na qual eu quero ser tão fluente, né? Esse aqui é o meu amigo. Então, ele não é simplesmente um pedaço de, né, um monte de folhas de papel. Não, esse aqui é o meu amigo, cara. Esse aqui é o meu primeiro diário que eu estou escrevendo em inglês. E esse cara aqui eu vou guardar ele com muito carinho, porque mais tarde eu vou eu vou querer ler isso aqui. Eu vou querer lembrar de como era o meu inglês quando eu comecei e qual era quais eram as minhas limitações, né? Nas primeiras páginas, o quanto eu conseguia explorar e assim por diante. Bom, então vamos lá. No intuito de te fornecer alguns argumentos convincentes, então. Então, o primeiro deles é para tentar quebrar essa objeção, né, que você vai ter. Alfredo, eu sei muito pouco. E eu te diria que isso não é verdade, não. Dá para você encher uma página com essa primeira entrada. Então, vamos imaginar que você estivesse numa sala de aula e você tem um professor. Então, esse aqui é o seu amigo, certo? Então, você vai dizer assim, por exemplo, ok, my name is Alfredo, and you? E aí você aponta para o seu diário e você poderia escrever assim, ó, algo do tipo, and you are my best friend now. Né? Você é o meu melhor amigo agora, nessa jornada. And your name is... E aí você não sabe escrever isso em inglês ainda. Escreve em português, não tem problema. Então, and your name... My name is Alfredo, but your name is... Diário de inglês. Diário em inglês. E aí você avança um pouco e fala assim, que mais que eu posso falar? Poxa, tem tantas palavras cognatas em inglês que são fáceis de aprender, são fáceis de lembrar e de usar. Então você poderia dizer assim, so, and your name is diário em inglês, porque você está conversando com o diário. É como se ele fosse uma pessoa. Você colocou ele ali na sua frente, né? Colocou ele ali e está falando, and you're my best friend. E aí você pode falar assim, and you are very important to me today. You're very important to me now. Bom, e aí você começa a pensar e fala assim, opa, mas eu posso explorar um pouquinho mais, né? E aí eu penso, poxa, eu sei o nome do meu professor. Ok, and my teacher is, I don't know, Richard, Brian, Jane, quem quer que seja a pessoa. Muito bem. E aí você pode falar assim, tá, Alfredo, mas aí eu acho que, na primeira aula não dá para falar muito mais do que isso, não. Eu só lembrei disso. Tá ótimo. E aí você vira a página. Bom, nessa segunda página, vamos imaginar que aí você já está na sua segunda lição. E aí, nessa segunda lição, já começou a aparecer alguns verbos, né? Algumas ideias. E aí, você aprende, por exemplo, verbos simples, como o verbo to work, to live and to study. Bom, e aí, o que eu te aconselharia a fazer? Principalmente nas páginas mais iniciais. Repete, reutiliza aquilo que você utilizou na sua primeira página. Então, você repete. Good morning. Vamos supor que você está escrevendo de manhã, né? Good morning, my dear diary. Né? Ou então, de novo, né? Se você ainda não aprendeu, coloque em português. Good morning, my
diário de inglês. E aí você vai lá, ok, you know, my name is Alfredo, tu coloca lá e tal. E aí você já aprendeu alguns verbos. E aí você pode falar de você. Ok. Então, tu já repetiu ali, né? My name is Alfredo. I work with computers. I live in, I don't know, I live in São Paulo. Eu também já sei falar a minha idade. I'm 45 years old. I'm 23 years old. I'm 20 years old. Coloca ali a tua idade. E aí, como você já aprendeu a falar de idade, talvez você já tenha aprendido a falar algo do tipo, quando é o seu aniversário? Ok, so I'm 35 years old and my birthday is in April. Que você já viu alguma coisa ali de meses do ano. E veja bem, nesse ponto aí, você nada mais fez do que usar aqueles verbos mais simples, aquelas estruturas mais simples que você já aprendeu. E aí você vira mais uma página. E aí, nessa terceira aula já apareceram outros verbos. Vamos imaginar, por exemplo, que logo numa terceira aula você ainda está ali, né, aprendendo as estruturas mais básicas, tudo no presente simples. Mas vamos imaginar, só a título de exemplo, que ali já apareceu, por exemplo, o verbo there to be. Né? There is, there are. There is, para quando você estiver falando de algo no singular, e there are quando tem alguma coisa no plural. Então tá. E aí, de novo, você vai para a página 3, repete teu nome, diz onde é que você mora, diz onde é que você trabalha, diz onde você estuda, e acrescenta a ideia nova. Ok, so, I don't know, I live in a very important street. There are 4 or 5 banks in my street. E aí você já aprendeu, ou melhor, já colocou em prática isso. E aí, eu vou te aconselhar desde o início, porque a gente tende a negligenciar uma coisa que é muito poderosa em inglês, até no intuito da gente expandir o vocabulário. Então, por exemplo, vamos supor que eu dissesse isso. I live in a very important street. There are 5 banks in that street. Então, existem 5 bancos lá. Mas aí, chega uma hora que você fala assim, poxa, e agora? Eu não sei mais falar do que tem lá, por causa do vocabulário. Mas olha só, eu sei falar, por exemplo, a palavra supermarket. E aí você pode usar, né, a negativa dessa frase e dizer algo do tipo, there are no supermarkets in my street. E aí você pega. E aí você já está na página 3. Então, na página 3, olha só a ideia da construção contínua. Olha a ideia da ideia de reutilização de conteúdo que você já aprendeu. Na página 1 você se apresentou, você falou do seu nome, falou do nome do seu diário, e falou do seu professor, talvez. Na segunda você já aprendeu alguns verbos. Na terceira você já aprendeu o verbo there to be. Então, quando você for começar a escrever a sua 4ª página, o que seria ideal que você escrevesse na página número 4? Seria ideal que você repetisse tudo que apareceu na página número 1, tudo que apareceu na página número 2, tudo que apareceu na página número 3 e colocasse conteúdo novo na página número 4. E a ideia desse journal, né, desse diário que você vai fazer, é que você, ao fazer isso, você vai gradualmente, né, documentando tudo aquilo que você está aprendendo. E o fato de você registrar isso na forma escrita, preferência, dá para fazer isso de forma digital, digitando num tablet, num computador, até num celular, dá. Mas eu, particularmente, talvez porque, sei lá,
talvez eu seja um pouco mais velho, né? Essa geração que está chegando agora parece que não vai nem escrever em papel, em papel mais, mas de qualquer maneira, eu acho que o ato de escrever, o ato de registrar algo, escrevendo manualmente, eu acho que tem um impacto direto na absorção daquele conhecimento, na consolidação daquele conhecimento. E aí você poderia pensar assim, pô, Fredo, tá, eu acho que a ideia, até o argumento aí, é forte, faz sentido, a ideia de poder depois, quando eu quiser revisar esse diário, né, poder ver passo a passo o meu crescimento, lembrar, né, por aquele processo que eu passei, eu acho que realmente tem o seu valor. Mas e aí, eu estou escrevendo, né? Que impacto que isso pode ter na minha fluência? Bom, aí eu te diria o seguinte, pode ter um impacto muito grande. Porque olha só, eu sou um grande defensor dessa ideia. Quando a gente abre a boca para começar a falar, por exemplo, hoje eu estou aqui falando sobre esse tema, né? Escrever um diário em inglês. Que é uma ideia que para mim está muito clara, os argumentos que eu quero usar estão muito claros, os exemplos que eu quero usar estão muito claros. Então, mas mesmo assim, para um tema como esse, quanto mais eu me preparar, quanto mais eu redigir um script, um enredo, colocando todas as ideias que eu quero compartilhar com vocês aqui, quando eu sento aqui nessa cadeira, abro a câmera e começo a falar, mais fluente, mais claro sai quanto mais eu escrevo. Porque quando eu estou aqui falando, né, e hoje, por exemplo, eu estou aqui, simplesmente, sem nada anotado, não estou lendo nada em lugar nenhum, estou só compartilhando com vocês essas ideias que eu tenho aqui. Mas eu não tenho muito tempo para pensar, eu não tenho muito tempo para reorganizar essas ideias, né? E isso faz com que, por exemplo, em alguns momentos, me fugiu a palavra, ou me fugiu a maneira como eu queria conectar essa ideia com a próxima ideia que eu quero elaborar. Ou seja, eu não tenho tempo para planejar muito aquilo que eu quero dizer. Então, uma das grandes... acabei de dar uma enrolada aqui. Se eu tivesse escrito essa parte aqui, talvez eu não desse não fizesse essa pausa aqui, não desse essa gaguejada aqui. E eu não hesitasse em falar isso que eu quero dizer agora. Bom, mas quando eu estou escrevendo, somos apenas eu, a caneta e o papel. Então, por exemplo, qual é a palavra? Qual é o substantivo? Qual é a vantagem que escrever me proporciona, né? Então, quando eu estou escrevendo, eu tenho tempo para fazer isso. Parar, pensar, apagar alguma coisa, voltar, começar a escrever essa frase de uma outra forma. E o que acontece é o seguinte, se eu fizer isso regularmente, sistematicamente, ou seja, a partir do momento que eu comecei a estudar essa língua, eu coloco como meta para mim escrever uma página por dia, né? Ou não escrever uma página completa por dia, mas todos os dias abrir um registro novo e registrar alguma coisa referente ao que eu já aprendi de inglês. E todas as vezes que eu pegar, principalmente no início, porque eu tenho vão ser menos páginas para ler, volto nas primeiras páginas, leio todas antes de escrever a próxima. E aí, quanto mais eu faço isso, cada vez mais eu consolido aquele conhecimento das páginas anteriores, porque eu estou sempre repetindo. E aí, o que acontece? Né? Como eu tinha dito agora há pouco, né? Então, alguém assistindo essa live poderia questionar, tá, Alfredo, e aí? E a questão da fluência? Como é que isso aqui vai me ajudar? Bom, a questão da fluência é que, ao escrever, você está consolidando a estrutura da língua, ou seja, como é que esses blocos que formam uma língua e que são agrupados e que são alinhados dentro de uma frase, seguindo regras, eu não gosto muito de usar a palavra regras gramaticais aqui, porque daí assusta todo mundo que odeia gramática. Mas assim, a gramática faz parte da língua, é a estrutura, são as regras que regem aquela língua. Então, toda vez que eu estiver escrevendo, eu vou estar levando em considerações essas regras que governam essa língua.
O que que acontece? Bom, quando eu precisar falar, mesmo que eu esteja num estágio, poxa, mas hoje eu só escrevo. Bom, você só escreve, mas o seu cérebro está ali, processando aquelas informações em inglês. A partir do momento que você começar a falar, começar a conversar com alguém, começar a colocar em prática, existe uma chance muito grande de todo aquele conhecimento que você tem, que hoje ele só é trabalhado na forma escrita, ele vai estar ali no teu cérebro, ele vai estar ali acessível. E aí você começa a resgatar. Você não vai começar falando fluentemente, não é isso que eu estou dizendo aqui. Mas eu estou dizendo que, por exemplo, a hora que você precisar usar o verbo dare to be, e você quiser dizer algo, poxa vida, na minha rua lá, na rua onde eu moro, é uma rua muito importante, uma avenida, e tem 5 bancos lá. E aí tu já vai de cara lembrar, ok, the verb dare to be. Mas eu vou usar o plural, porque são 5. There are 5 banks. Isso volta. Ou então, quando alguém está falando, né? E você já anotou muita coisa, já escreveu muita coisa no seu diário. Alguém está falando e utiliza essas estruturas, né? E às vezes essa pessoa pode estar usando de uma forma incorreta e você fala, olha só, o cara usou aquele verbo ali, mas o complemento ali é singular. E ele não colocou o verbo no singular, né? There is. E aí você começa a perceber, poxa, que legal, aquilo que eu coloquei no meu diário já me é útil, né? Para entender o que as pessoas estão falando, até para perceber algo que está incorreto e corrigir na minha cabeça e usar também quando eu precisar. Então, com essa live de hoje, eu queria compartilhar essa ideia com vocês, escrever um diário. E aí, a grande objeção, né? E é nesse tópico que eu queria, né? Eu queria, inclusive, fechar essa live falando sobre isso. Uma grande objeção. Que a objeção é, Alfredo, poxa, mas deixa eu terminar o primeiro semestre, né? Aquele livro 1 lá que eu comecei do estágio, né, mais iniciante possível. Então eu acho que você tem que esperar para daí começar. Não. Se você fizer isso, você acabou de desperdiçar 6 meses de experiência. Então pensa assim, ó, você tem ali o teu livro, caso você use um livro-texto de um curso, e aí você tem o seu diário, né? E aí, eu digo o seguinte, você usou aquele teu curso ali, fez ali as 12 unidades que tinha ali, e aqui você não escreveu nenhuma página. Então pensa só, se você tivesse escrito pelo menos uma página para cada uma daquelas unidades daquele livro que você começou a estudar, daquele curso que você começou a fazer, ao final daquele curso, você vai ter um diário com 12 unidades ali escritas por você. E olha, eu diria assim, ó, eu costumo brincar com os meus alunos e dizer assim, ó, não acredita em mim, não. Põe em prática. Dê a essa experiência o benefício da dúvida. E faz isso por um semestre, por 4 meses. Depois de 4 meses, volta lá na primeira página e começa a ler. Compara a primeira página com a última. Se você for fiel a essa técnica, se você for fiel a esse desafio, você vai ficar impressionado. Porque o que você vai ter na mão é um registro do que aconteceu com você desde a sua primeira aula até a última página daquele diário que você vai começar a escrever a partir de hoje. Vai lá. Pega um livrinho desse aqui. Não precisa nem ser de capa dura, mas se for, melhor. Porque daí fica um pouquinho mais oficial. Você leva um pouquinho mais a sério. Eles estão mais baratinhos hoje em dia. Você compra em qualquer papelaria. Vai lá, compra um desse aqui de capa dura e começa hoje a escrever o seu diário em inglês. Essa era a proposta de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê terça-feira, no mesmo horário, para mais uma live aqui do nosso programa Insights da Fluência. Tá legal? A gente se vê lá. Tchau, tchau.